Boa tarde a todos, inclusive as pessoas que me assistirem pela internet. Nós estamos dando continuidade às aulas de técnica legislativa e processo legislativo municipal. Essa seria a segunda aula. E, basicamente, nessa aula, nós vamos falar a respeito da questão da competência legislativa. E também a questão de quem pode propor, quem são os agentes, quem são as pessoas que podem propor, apresentar projetos ou propostas legislativas, né? Então, o que significa iniciativa legislativa? Se a lei é tão importante para as nossas vidas, por que cada pessoa não pode ser livre para propor as próprias regras, né? Então, essa necessidade de nós termos regras é como nós apresentamos na aula passada, o exemplo dos sinais de trânsito. Se a gente não tem um sinal de trânsito que estabeleça quem deva passar, quem deva esperar, e uma penalidade para quem descumprir essas normas, nós teríamos vários problemas, né? Quer dizer, nós teríamos um trânsito caótico, como por exemplo, em cidades onde as vacas podem transitar, né, na Índia. Então, nós teríamos muitos problemas de tráfego, de trânsito, de perda de compromissos, etc. e tal, de acidentes. Então, a lei ela se faz necessária em toda e qualquer circunstância dentro das sociedades. Mesmo lá, nessas cidades da Índia, onde é possível você transitar independentemente de mão de direção ou de sinais de trânsito, mesmo nessas cidades, existe uma regra, que é uma regra de comportamento social e também religiosa, que é que você tem que respeitar a passagem dos bois, né, das vacas, que a vaca é considerada um ente sagrado. Então, ainda lá é necessário, e eventualmente, matar propositalmente uma vaca, com certeza, se não tiver uma punição penal, né, formal, com certeza tem uma reprimenda social muito forte, porque lá ela é considerada um ser sagrado. Mas a lei ela é representada por uma vontade geral, né? Então, a supremacia da lei é a supremacia da razão sobre o arbítrio? Às vezes sim, às vezes não, mas, em geral, para que a gente evite que haja um arbítrio, que haja uma livre decisão de cada um, né? Então, cada um decide se vai para a direita, se vai para a esquerda, se tem proibição de conversão e tal, isso, com certeza, prejudica o convívio social. Então, a lei, ela, na verdade, pode não representar uma vontade geral, mas, via de regra, ela representa a vontade de todos, em detrimento da vontade individual e da manifestação do livre-arbítrio. Aí a lei ela pode ser oriunda de uma vontade popular ou de uma vontade parlamentar, né? Então, existem algumas leis, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que elas podem ser objeto de iniciativa popular. Essas questões de leis de iniciativa popular, de qualquer forma, ela tem que respeitar a iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Existem algumas matérias que são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas a gente, para entender a questão das competências, de quem pode legislar e como legislar, primeiro nós vimos que é necessário legislar, não há como evitar que haja legislação. E essa legislação ela tem que respeitar, tem que ser um reflexo da iniciativa popular, da vontade popular, melhor dizendo. Então, ela tem que respeitar essas vontades e, a partir daí, há competências dos diversos entes da federação. Como nós vimos na aula passada, nós temos a União, os estados e os municípios. E a cada um deles corresponde uma parcela da competência legislativa, uma parcela para legislar. A União, as competências dela estão previstas no artigo 22, parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 24 da Constituição Federal. A União, mais os estados, mais o Distrito Federal, mais os municípios, no artigo 23 e parágrafo único da Constituição Federal.
a União mais os distritos mais os estados no artigo 24, incisos e seus incisos, né? E o município no artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Nós vamos ver esses dispositivos todos, né? O artigo 22, ele diz assim: compete privativamente à União legislar sobre. Aí nós temos ali as diversas matérias que são de iniciativa privativa. Então, privativamente significa que somente a União pode legislar sobre. Então, a União pode legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. O agrário aqui é exatamente quando se fala em lotes mínimos de módulo rural, quando você fala a respeito de quanto você tem que respeitar dentro do Estatuto da Terra, quanto você tem que respeitar de reserva florestal, né? Então, tudo isso aqui está previsto dentro da questão agrária, né, que não se confunde com a questão da legislação urbana, que também pode definir áreas rurais. Mas o que eu quero dizer é que a definição do agrário, né, do que é possível, por exemplo, existem algumas legislações que falam de que determinada tipo de... Por exemplo, hoje em dia já existem leis restritivas em relação à cana-de-açúcar, né? Então, quando você vai produzir cana-de-açúcar, você não pode fazer mais queimadas, tem algumas restrições em relação a isso. Então, são matérias que, eventualmente, podem ser consideradas como matérias agrárias, né? Mas que, no caso, por exemplo, da cana-de-açúcar, também está relacionado ao meio ambiente, e aí pode ser de competência dos estados e dos municípios, como nós vamos ver mais adiante. A questão da desapropriação. Então, desapropriação, o que é? A compreensão da palavra é desapropriar. O que é se apropriar de alguma coisa? É tornar-se, deter a propriedade, né? Ser dono de alguma coisa. Então, desapropriar, significa retirar, então, desapropriar, retirar da propriedade. Então, eu deixo de ser dono. Então, tem a desapropriação, onde é feito um decreto de utilidade pública, esse decreto vai definir qual é a finalidade dessa desapropriação, e mais para frente na Constituição Federal é prevista uma indenização justa e em dinheiro a quem vier a ser desapropriado. Então, essa competência é da União. Então, se o município quiser estabelecer, por exemplo, eu estou precisando construir uma escola numa determinada área, e naquela área eu não encontro nada que seja terreno público. Então, eu vou precisar de um terreno privado, um terreno particular, para construir a determinada escola. Então, o que eu faço? Eu desaproprio aquela área, né? Ou, eventualmente, eu posso até desapropriar uma escola privada, por exemplo, né? Eu posso desapropriar o terreno e as benfeitorias. De qualquer forma, eu vou desapropriar. O município pode, então, estabelecer, não, eu vou pagar só 50% da indenização agora e os outros 50% depois que eu construir a escola. Não, ele não pode estabelecer isso, porque a Constituição já estabelece que a desapropriação ela tem que ser mediante justa indenização e em dinheiro. Então, não pode ser em títulos da dívida pública ou qualquer coisa que valha, mas necessariamente em dinheiro. Tá? Então, a desapropriação é uma matéria que compete à União. Então, o município não pode legislar sobre desapropriação. Ele pode desapropriar? Pode, mas ele não pode legislar sobre. Ele tem que respeitar a legislação que é relacionada à desapropriação. As requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Então, por exemplo, se o Brasil decretar guerra com a Venezuela, por exemplo, né? Então, as requisições civis e militares, então eu requisito determinado carro, eu requisito a utilização de determinado estádio de futebol, etc. E tal. Então, essas requisições elas são previstas por legislação cuja competência é da União, que é a única que pode decretar guerra, né? Então, municípios e estados não podem decretar guerra, mas aí, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra, então pode ser solicitada a requisição. Pode ser civil ou pode ser militar. Isso tudo tem que estar previsto em lei da União.
Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão, também todas essas matérias, elas são de competência privativa da União. O serviço postal, os Correios, né, também são um serviço cuja legislação compete à União. Pode ser que eu delegue a competência. Tá, você pode delegar a competência do serviço postal, mas você não pode delegar a legislação sobre serviço postal. Ou seja, quanto que se vai pagar, cobrar por uma carta, por um selo, etc. E tal, isso tudo tem que ser de legislação da União. Um sistema monetário e de medidas, tá? Então, se a gente vai utilizar o metro, se a gente vai utilizar as jardas ou qualquer outra medida, isso tem que ser estabelecido por lei de competência da União. Tá? Títulos e garantias dos metais, né? Então o ouro e os seus certificados, etc., também são de legislação da União, não compete aos municípios e nem ao Estado de legislar sobre. Aqui cabe uma observação. Quando a gente fala em competência privativa na União, então, tudo aquilo que vai sobrar para os estados e os municípios é possível legislar. Sim, desde que não esteja dentro dessa competência privativa. Então, por isso que eu estou expondo, primeiro, quais são as competências privativas da União, para a gente poder entender quais competências sobram aos municípios e aos estados. E ao Distrito Federal também. O sistema monetário e de medidas, a política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, o comércio exterior e interestadual. Então, portanto, o comércio interestadual seria o comércio de mercadorias que circulam pelo Estado. Por isso que, muitas vezes, há encontros marcados entre os secretários estaduais de Fazenda dos estados para decidirem, por exemplo, qual vai ser a tarifa de ICMS em determinadas mercadorias. Então, é uma legislação que necessariamente vai tramitar através de um dispositivo da União. A União vai concentrar para si essa disciplina. As diretrizes da Política Nacional de Transportes, tá? Então, a Política Nacional de Transportes também é de competência da União. O regime dos portos, tá? Navegação lacustre, navegação fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Então, todos esses existem várias legislações relacionadas principalmente às agências, né? Então, a ANAC, a NTT, tem outras agências que regulamentam e essas agências, elas são, a regulamentação relativa a esses assuntos é da União também. A gente tem aí também trânsito e transporte. A questão do trânsito, aí cabe aí uma observação. Muitas pessoas se questionam se é possível ao município estabelecer multas de trânsito. Tá? Então, não. Por quê? Porque a competência é privativa da União em relação a multas de trânsito. E o parcelamento dessas multas, o pagamento parcelado dessas multas, também não. Houve uma discussão se o município poderia autorizar o parcelamento de multas, etc. E tal. Não, não pode, porque é uma disciplina exclusiva da União. E legislar sobre, vamos mudar, então, as cores dos semáforos. Além de ser um problema que envolve algumas convenções internacionais, isso traria vários problemas, né? Você recebe um visitante de São Bernardo do Campo, por exemplo, aqui, chega em São Vicente e vê que não tem sinal vermelho, o sinal é rosa, o sinal é roxo, né? Então, não há a possibilidade dessa disciplina ser de outra ordem, ou seja, a disciplina tem que ser da União. As jazidas, as minas, outros recursos minerais e metalurgia, a gente viu aí bem que a questão relacionada a meio ambiente, né, pode gerar multas às mineradoras, multas eventualmente a quem esteja explorando recursos na área da metalurgia e esteja cometendo crimes na área ambiental, danos na área ambiental. É possível cobrar esses danos, mas não é possível legislar sobre esses assuntos que tratam da exploração de recursos minerais. Portanto,
a autorização para a jazida, ela é disciplinada por lei da União. E não cabe aos municípios e nem ao Estado autorizar ou desautorizar a jazida e a exploração de minérios, por exemplo, né? A nacionalidade, a cidadania e a naturalização, por óbvio, pertence privativamente à União, mesmo porque se trata de saber quem é nacional, quem pode ser nacionalizado, quem pode ser naturalizado e quem é considerado cidadão. Então, toda essa disciplina pertence à União. Então, emissão de passaporte, as questões de nacionalidade, né, relacionadas à naturalização, se eu vou ser considerado, vou poder ser naturalizado brasileiro. Então, toda essa disciplina também é competência privativa da União. As populações indígenas, né, então, a disciplina a respeito dos índios, das reservas indígenas, elas são de competência privativa da União. A emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros, também é uma matéria exclusiva da União, inclusive com alguma interferência do STF, que muitas vezes decide se uma expulsão é possível, se aquela determinada, se aquele determinado nacional, porque não há possibilidade de extradição de quem seja nacional, né? Quem tem a nacionalidade brasileira não pode ser expulso, mas o estrangeiro pode ser extraditado ou até expulso. Mas essa disciplina pertence exclusivamente à União. Temos aqui também a organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Então, aí a gente tem, como exemplos, a regulamentação de profissões, o CRES, o CREA, o CAL, e as diversas outras entidades relacionadas a condições para o exercício de profissão. A gente tem uma que é a OAB, que é uma lei específica, o Estatuto da OAB, ela é uma lei federal. E aí a gente tem também a organização judiciária do Ministério Público, do Distrito Federal e dos territórios e da Defensoria Pública dos territórios, bem como a organização administrativa destes. Tá? Essa redação foi dada pela Emenda Constitucional número 69, de 2012, tá? Que, inclusive, teve uma produção de efeitos em relação a alguns territórios, inclusive, que foram incorporados a estados e que foram extintos. Nós temos também o sistema estatístico, o sistema cartográfico e de geologia nacionais. Então, o sistema de estatística, né, o sistema estatístico, IBGE, o sistema cartográfico, né, então, né, definição de mapas, divisas, etc., e de geologia nacionais. Né, nacionais por quê? Porque também há uma parte cartográfica que pertence aos estados, que são os limites dos territórios municipais. Então, os territórios municipais são definidos por lei estadual. É uma lei estadual que define os territórios dos municípios. O sistema estatístico, o sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular. Então, a questão da poupança também é uma disciplina exclusiva da União. O sistema de consórcios e sorteios. Né? Então, a União reservou para si a disciplina de consórcios e sorteios. Houve até uma época que havia uma discussão sobre se os estados poderiam, né, ou não lançar suas próprias loterias. E acabou prevalecendo que só a União compete esse tipo de loteria. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpo de bombeiros militares. Tá? Então, o corpo de bombeiro é considerado também uma polícia militar, tá? E todas essas normas gerais de organização, elas são de disciplina exclusiva da União também, como eu havia dito. Chama a atenção dos senhores que isto aqui é um inciso, tá? Sempre em algarismos romanos, tá? Sequenciais, tá? Então são algarismos romanos, porque lá atrás nós vimos que o artigo, tá? O caput do artigo compete privativamente à União legislar sobre, e aí você tem os incisos, que são numerados em algarismos romanos. Tá?
Apenas para lembrar. A competência da Polícia Federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais, tá? Então, a competência da Polícia Federal e das polícias rodoviária e ferroviária federal. Aqui eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para um detalhe. A questão da Polícia Federal e das polícias rodoviária e federais e ferroviária federais, há uma diferença em relação ao Distrito Federal. O Distrito Federal ele pode disciplinar sobre as suas polícias, entretanto, quem as mantém é a União. A União mantém essas polícias do Distrito Federal, tá? Mas quem detém a competência para regulamentar e legislar sobre essa polícia é o Distrito Federal. A Seguridade Social, portanto, o INSS, né, a Previdência Social, que inclui, além da Previdência, também tem a assistência social. Então, a Seguridade compreende dois aspectos, a Previdência e a assistência social. As diretrizes e bases da educação nacional, os registros públicos, portanto, os registros no cartório, os registros relacionados aos nascimentos, falecimentos, propriedades, né, os registros de propriedade, todos eles também a disciplina é através da União. As taxas não, as taxas relacionadas a esses serviços, eles são de disciplina dos estados. Os estados fixam as taxas para esses serviços, mas a disciplina geral, a Lei de Registros Públicos, é uma lei federal de caráter nacional, né? Como nós havia comentado na aula passada, há uma diferença entre lei federal e lei nacional. A lei federal, ela é emanada da União, ela é uma lei que foi através de um projeto aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, e ela é uma lei federal, porque tem um âmbito, o seu âmbito de competência é o âmbito federal, mas ela também pode ser ou não uma lei nacional. Quando se trata de uma lei nacional, todos a devem cumprir, inclusive os outros entes da federação. Quando se trata de uma lei federal, estrito sensu, né, ou seja, uma lei federal, somente uma lei federal, ela tem esse caráter de exclusividade, ou seja, ela só tem efeitos para a União. Eu vou dar um exemplo. Quando eu disciplino sobre a Defensoria Pública da União, eu estou disciplinando sobre os defensores públicos da União, e não os defensores públicos do Estado, né, que são uma outra categoria, que tem uma outra disciplina, certo? Então, é só para lembrar que existe essa diferença entre lei de caráter nacional e lei federal, tá? As atividades nucleares de qualquer natureza, então, portanto, as atividades relacionadas às usinas nucleares, seu funcionamento, a sua regulamentação, a autorização para funcionamento, tudo isso através da legislação da União, exclusiva da União. As normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, 3º. Tá? Essas menções aqui, tá? Mais para frente a gente pode até voltar, mas não é o objetivo agora da gente dizer. Mas esse artigo 37 aqui, 21, são princípios constitucionais que estão atrelados à questão das normas gerais de licitação e contratação. Então, publicidade e outros princípios, legalidade e outros princípios, razoabilidade, eles estão previstos nesse artigo 37 aqui, 21. A defesa territorial, a defesa aeroespacial, a defesa marítima, a defesa civil, a mobilização nacional e a propaganda comercial. Tá? Então, lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre a questão da lei complementar. Então, a lei complementar,
ela é uma decorrência de um dispositivo que está na própria Constituição, que exige um quórum qualificado, né, um quórum mais alto, para a sua aprovação. Em geral, um quórum de 3/5, aliás, de 2/3 do Congresso Nacional, se não me engano, e é necessário, para essa aprovação da lei complementar, que seja apresentado um projeto de lei complementar com o quórum respeitado nas duas casas do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e no Senado Federal. Então, a lei complementar, ela vai autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, em determinada circunstância, alguma lei complementar poderia autorizar os estados a legislar sobre questões. Só que embora esteja essa autorização no parágrafo único desse dispositivo, do artigo 22, não tenho conhecimento de que essa autorização tenha sido dada, com exceção de algumas, de uma relação de serviços, porque no ICMS, no Imposto sobre Serviço, há também uma parte de serviço relacionado à questão da classificação de serviços, que é específica. Então, tudo aquilo que está relacionado aos serviços, a determinados serviços, tá? Podem também ser serviços de telecomunicação, né? Então, não são, a maioria dos serviços, elas são tributadas através das prefeituras. Então, há uma lista de serviços, e essa lista de serviços que estabelece que aos municípios compete legislar sobre, essa legislação é uma lei complementar. Então, essa lei complementar, salvo engano, é a lei complementar número 406, ela estabelece, então, uma lista de serviços a que os municípios estão atrelados para poderem cobrar os seus impostos sobre serviços, né? Então, não se trata somente de alguma possibilidade de que o município cobre, porque na Constituição Federal, ao estabelecer as competências tributárias, está lá, imposto sobre serviços de qualquer natureza. Não é bem assim, não é de qualquer natureza, ele precisa estar definido nessa lista dessa lei complementar, ele precisa também não estar incluído nos serviços de telecomunicação e transporte, né? Então, alguns serviços não estão incluídos nessa lista dos municípios, porque competem aos estados. Mas essa definição toda se dá através de uma lei complementar. Ela não é exatamente legislar sobre, né? Mas, de uma certa forma, ela estabelece limites para que os municípios e os estados não cheguem a entrar em conflito sobre quais serviços são legislados, né, quais serviços são cobrados por cada um dos entes da federação, né, ou seja, os municípios e os estados, porque a União, no caso, não entra nessa questão dos serviços, né, ela tem outras competências. Bom, agora a gente pode passar para o artigo 23, que fala que é competência comum da União, dos estados, dos distritos federais, aliás, do Distrito Federal, desculpe, e dos municípios, aqui sim no plural, né? Então, é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, portanto, eu grifei aqui dos municípios, para que a gente possa ter claro que nesses incisos todos, a gente está entendendo que os municípios também têm competência, mas a União também pode legislar. Se a União legislar sobre determinado assunto, ela pode até afastar a legislação supletiva dos estados, tá? Então, em geral, é o que acontece. A União acaba concentrando para si a maioria da legislação sobre o artigo 23, mas ainda há alguma reserva que é possível aos municípios. Tá? Então, vamos aí aos exemplos. Inciso 1º, zelar pela guarda da Constituição, das leis
e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Então, portanto, preservar o patrimônio público também é uma atribuição dos municípios. Então, quando o município, por exemplo, fala a respeito de um nível de proteção, né, de determinado bem, ou seja, eu tenho um bem de interesse histórico. Então, eu tenho, por exemplo, em Santos, aqui a gente tem poucos exemplos, mas alguns eu poderia dar. Digamos que nós temos lá um marco dos 400 anos do município de São Vicente, e aquele marco é um marco histórico, ele tem uma característica histórica importante, ele tem já alguns anos de existência, então me interessa ao município, por exemplo, impedir que, por uma razão ou outra, alguém resolva destruir aquilo lá, retirar aquele marco, né? Então, eu posso fazer uma legislação que zele por esse patrimônio público de interesse histórico, né? Cuidar, que seria aqui, no caso, um monumento, já seria outro dispositivo aqui, né? Um patrimônio público, por exemplo, pode ser a proteção de um centro de convenções, por exemplo, que seja do município, um hospital, etc. e tal, e eu queira preservar esse determinado patrimônio, então tenho que zelar por esse patrimônio. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, tá? Então é competência comum, tá? dos entes da federação, a proteção da saúde e da garantia das pessoas portadoras de deficiência. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, que eu já falei anteriormente, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Nós temos aqui, por exemplo, um sítio arqueológico que seria o primeiro trapiche alfandegado, que fica ali perto do Ilha Porchá, né? Então, perto da Ilha Porchá, tem lá um trapiche, o primeiro trapiche alfandegado, que minto, não é perto da Ilha Porchá, é perto da Ponte Pênsil. Tá? Então, tem lá um sítio que onde há vestígios arqueológicos, né, de navios que teriam naufragado por ali naquela região. Então, é competência comum, né, a todos os entes da federação a proteção desse patrimônio, desses sítios arqueológicos. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Então, por exemplo, se a gente tem algum bem que tem um interesse artístico e histórico, como, por exemplo, eu falei do marco, né? Ele tem esses dois interesses, o artístico e o histórico, e o cultural também, então é necessária a preservação. E, para essa preservação, a competência é comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Que, muitas vezes, pode haver, como esse interesse é um interesse comum, né, de proteção histórico-cultural, existem algumas proteções que, inclusive, extrapolam os limites até do Brasil, né, e pode haver, como é o caso de Ouro Preto e alguns outros, que há uma decretação pela Unesco como patrimônio mundial, né, então, de interesse mundial. Então, e alguns que inclusive, a questão cultural já está sendo considerado, por exemplo, uma proteção imaterial, né, de bens imateriais. Então, determinadas receitas, por exemplo, produção de danças típicas e algumas coisas podem ser um patrimônio cultural imaterial. Ou seja, não é um patrimônio cultural caracterizado por um prédio, por um edifício, mas sim por uma atividade cultural importante, como, por exemplo, lá tem os Filhos de Gandhi, em Salvador, pode ter alguma outra dança típica do Rio Grande do Sul, alguma outra questão que alguma outra atividade que pode ser caracterizada como bem cultural a ser protegido.
impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Tá? Então, isso aqui também é proporcionar os meios de acesso a esses bens que são considerados muito importantes. Tá? Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas. Aqui, quando a gente vê redação dada pela Emenda Constitucional número 85 de 2015, tá? Se não me engano, foi para acrescentar a tecnologia, não tenho bem certeza, mas o que importa, que eu quero dizer é o seguinte, quando nós fazemos referência a uma alteração constitucional ou alguma alteração legal na legislação, a gente coloca entre parênteses, faz a referência da redação dada, tá? Ou, pela legislação federal que trata do assunto, nós podemos colocar um NR. Tá? Então, NR, nova redação. Então, proporcionar os meios à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação, eu poderia ter colocado aqui, entre parênteses, NR. Tá? Nova redação. E aí eu posso colocar uma nota de rodapé aqui, com asterisco. Na nota de rodapé, redação dada pela Emenda Constitucional número 85 de 2015. Tá? Então, existem essas duas possibilidades. Apesar de que, na Constituição Federal, consagrou-se este modelo, tá? Para facilitar a compreensão, a identificação de qual emenda constitucional aconteceu, mas o modelo previsto na legislação que trata sobre redação e normas de redação, a previsão é que você coloque um NR aqui. Tá? Então, num projeto de lei onde eu tenha proposto uma nova redação, ao elaborar o autógrafo, poderia ser colocado entre parênteses NR, aqui, nova redação. Tá certo? Para identificar se aquele dispositivo legal que eu peguei já está com uma nova redação. Então, para não confundir, para facilitar a identificação de que aquela é nova redação para o dispositivo. O inciso 6, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Eu destaquei aqui algumas, em grifo, né? Eu grifei aqui algumas dessas questões, aqui desses incisos, porque eu entendo que esses incisos, eles precisam ser mais bem observados no que diz respeito às competências dos municípios. Ou seja, os municípios precisam se preocupar mais em legislar sobre esses assuntos, porque esses dispositivos eles fazem parte dessa competência comum da União. Só que a impressão, às vezes, que passa é que não é possível legislar sobre, por exemplo, preservação de florestas. A impressão que dá é que não é possível legislar sobre isso, mas é possível, sim, legislar sobre preservação da fauna, da flora. Né? E, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, claro. Quando a Constituição de 1988 autorizou os municípios a editarem as suas leis orgânicas municipais, em 1990, em 5 de outubro de 1990, o município de São Vicente, né, a Câmara Municipal de São Vicente, promulgou a sua Constituição Federal, a sua Constituição Municipal, né, que é a Lei Orgânica Municipal, e nessa Lei Orgânica Municipal há um dispositivo que fala sobre a proteção da linha de Jundu. A linha de Jundu é, na verdade, o que o pessoal chama de matinho, né? Aquele matinho que cresce próximo à areia da praia, né? Aquele mato que cresce próximo à areia da praia. Só que nunca houve, em verdade, por falta de uma regulamentação mais específica de proteção desse não meio ambiente, mas dessa área, né? A proteção dessa área, que tem toda uma fauna específica, a proteção dessa área careceu de uma regulamentação mais forte, porque há uma pressão social de que as pessoas acham que, porque você tem mato na
na beira da praia, você não tem condições de urbanização, etc. e tal, que respeitasse essa vegetação natural, né? E aí há houve uma negligência, de uma certa forma, nessa proteção aqui da preservação da flora específica das áreas lindeiras, as áreas próximas à praia, né? Essas áreas próximas à praia, do litoral, né? Do litoral de São Vicente. Mas é possível legislar sobre esse assunto, portanto, né? E tanto que a Lei Orgânica Municipal fez isso, embora não tivesse havido interesse por causa das pressões econômicas, pressões políticas, as pressões sociais, acabou-se fazendo só a urbanização da orla da praia sem muita preocupação com essa proteção. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Então, portanto, acompanhar a concessão dos direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos. Em relação a isso, há aí uma preocupação que acaba sendo um pouco mais dos estados, né, que é a proteção de mananciais, proteção das bacias hidrográficas, né? Então, a gente tem reuniões frequentes, por exemplo, para discutir questões relacionadas às bacias hidrográficas, porque há um problema de captação, e esse problema de captação, via de regra, não é um problema limitado ao município, né? Mas que tem influência direta no município. Então, é importante que o município também tenha a compreensão de que precisa acompanhar, ao menos acompanhar, né, e fiscalizar a exploração de recursos hídricos e minerais em seu território, sob pena de eventualmente não ter à sua disposição os recursos hídricos necessários, né? Tanto a produção de energia, né, que eventualmente há outras alternativas, mas havia um tempo em que a produção de energia era basicamente a energia hídrica, né? Então é necessário, há também os riscos de que determinadas barragens não tenham segurança suficiente, possam invadir os territórios, etc. e tal, né? Então também é preciso então fiscalizar essas concessões, né, de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito, né? Aí, no parágrafo único, as leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Essas leis complementares, se dar um exemplo, naquela anterior era muito mais complicado, muito menos complicado, digamos assim, né? Porque eu consegui encontrar alguma coisa que se aproximasse daquilo ali. Essa aqui, norma de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, o equilíbrio do desenvolvimento do bem-estar social em bem-estar em âmbito nacional, ela é mais um dispositivo programático, né, que indica uma direção, do que exatamente um dispositivo que tenha uma efetividade maior, né? Então, o nível de efetividade desse tipo aqui, de fixação, de que leis complementares fixarão esse tipo de norma, é muito mais difícil de se caracterizar, né? de acontecer, em função até dos interesses que muitas vezes não encontram uma harmonia, né, que seria o equilíbrio do desenvolvimento do bem-estar em âmbito nacional, em função até das disparidades que acontecem entre estados, né, o desequilíbrio de desenvolvimento entre os estados e muitas vezes até entre os municípios. Então isso é muito difícil de acontecer, essa possibilidade de estabelecer, através de uma lei complementar, uma norma de cooperação nesse sentido. Tá?
Eu vou dar uma pausa agora. Vocês têm alguma questão relacionada a essa primeira parte? Não? Oi. A questão da preservação dos mangues também é uma questão importante e ela também se insere dentro daquele dispositivo, né? Se você for ver a questão da proteção tanto da fauna quanto da flora, né? A preservação da fauna e da flora inclui também o exemplo dos manguezais, né? Os manguezais também prescindem dessa preservação, né? Disciplinar sobre essa preservação também é uma questão municipal, né? Embora a gente saiba que há uma pressão, por exemplo, na questão do desenvolvimento da necessidade, né, do desenvolvimento habitacional, né, de construção de moradias, etc. E tal, e muitas vezes há uma priorização da questão da urbanização de áreas já invadidas, né, de mangues, né, já invadidas, e que, entretanto, há uma pressão social para que essas pessoas permaneçam nos seus locais, etc. e tal, sem embargo de que o Ministério Público sempre tem feito pressão para que as pessoas desocupem essas áreas, porque as áreas de mangue elas são áreas absolutamente fundamentais para o ecossistema do litoral. Tá? Mais alguma coisa? Não. Então, vou dar uma pausazinha de uns 15 minutos e depois a gente retoma. Tá? Retomando de onde nós havíamos parado, como eu havia dito, as leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional, o que me parece uma norma de caráter programático, uma expectativa, mais do que um dispositivo de ampla utilização. Aí nós passamos agora, no artigo 24, a competência que são uma competência que a gente chama de concorrente, né? Aquela que nós falamos na primeira parte da aula, era uma competência também concorrente, só que era uma competência concorrente entre a União, os Estados, Distrito Federal e municípios. Já aqui, vocês notem bem que não está incluído o município. Portanto, o município não pode legislar sobre esses assuntos. Tá? Com algumas exceções, evidente, né? Porque há uma competência dos municípios fixada na questão tributária. Tá? Então, legislar sobre alguns tributos, né? Então, aqui a gente fala em direito tributário, mas aqui cabe uma ressalva. O direito tributário, no caso, é o Código Tributário Nacional. Portanto, como eu havia dito, uma lei de caráter nacional. Ela é federal, ela é editada pela União, mas ela vale para todos os municípios, todos os estados, o Distrito Federal e a própria União. Então, portanto, legislar sobre direito tributário é basicamente legislar sobre os tributos, a forma como os tributos podem ser cobrados, a forma como se estabelece o que a gente chama de fato gerador do tributo, ou seja, a circunstância. Lembra que na aula passada nós falávamos sobre incidência, o incidir, lembram disso? Nós falávamos que a determinada norma é uma hipótese que, ocorrida, incide sobre aquele fato, né? Ela incide porque ela é uma previsão legal, ocorrida aquela previsão, então há o que a gente chama de fenômeno da incidência. No direito tributário, quando você estabelece o fato gerador, você estabelece qual fato gera um tributo. Tá? Então, se eu vou vender uma mercadoria, o fato vender mercadoria significa circular, fazer circular essa mercadoria, e, portanto, há uma incidência de ICMS sobre essa venda. Então, aqui,
o estabelecimento de quais condições, quais são os fatos geradores dos tributos, ela está disciplinada no direito tributário. Tá? Então, dentro essas normas, então, elas são previstas como competência da União, dos estados do Distrito Federal. Aqui os municípios foram excluídos, mas eles também podem legislar sobre direito tributário, apenas e tão somente no que concerne à sua competência tributária. O financeiro, o penitenciário, o econômico e o urbanístico. Tá? O orçamento, no mesmo caso que eu havia dito, o município também pode legislar sobre o seu orçamento? Sim, pode legislar sobre o seu orçamento. Mas as normas orçamentárias, que são definidas, por exemplo, atualmente são definidas pela Lei Federal 4.320, tá? Essa Lei Federal 4.320, de 1964, é uma lei que estabelece questões relacionadas a finanças, aqui, ó, financeiro, e algumas sobre orçamento. Então, essa competência é da União. As juntas comerciais, que aí, no caso, a competência também é dos estados, né? Nem é da União, é dos estados, e que fica um pouco confuso, né? Essa questão da competência concorrente, né? Concorrentemente. Em alguns casos sim, em outros casos não. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, a disciplina é do Estado de São Paulo. As custas dos serviços forenses, tá? Então as custas elas são estabelecidas pelos estados, no caso dos tribunais vinculados aos estados. Então o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vai fixar as suas custas dos serviços forenses, não são custas processuais, mas custas dos serviços forenses. A produção e consumo, a florestas, caça, pesca, fauna. Aqui vocês notem uma coisa, veja como às vezes a Constituição parece um pouco contraditória. Quando a gente fala em floresta aqui, nós vimos também que ao município também concerne preservar as florestas, mas fala em preservação, não fala em florestas, disciplina sobre a floresta. Tá? Então, qual é o caule que determinada árvore pode ser abatida ou não, a proteção, por exemplo, ao pau-brasil, etc. e tal, que é imune de corte. Então, algumas questões aí vão competir à União. Então, há aqui uma certa inconsistência em relação à questão de preservar a floresta. Se você está disciplinando sobre, por exemplo, a preservação do pau-brasil, eu entendo que você está, sobre mais especificamente a Mata Atlântica, você está preservando a floresta e, ao mesmo tempo, você está disciplinando sobre ela. Então, é meio complicado isso, né? Mas essas questões vão sendo definidas pela jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais em determinado sentido. Então, elas formam o que a gente chama de jurisprudência. Jurisprudência, né, dizer, aquilo que os juízes entendem como prudente, né, digamos assim, né, para facilitar. A defesa do solo e dos recursos naturais, a proteção do meio ambiente e o controle da poluição. Então, órgãos como o CETESB, por exemplo, né, que é no estado de São Paulo, que é a empresa responsável, por exemplo, pelo controle da poluição, a disciplina aí vai caber ao estado de São Paulo, com algum reflexo em relação à disciplina da União sobre determinada dispersão de poluentes, etc., índice, etc. e tal, que aí pode ser que tenha caráter geral. A responsabilidade por dano ao meio ambiente, aí é concorrente da União dos Estados do Distrito Federal. Ao consumidor, tá? A bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, como nós já vimos lá atrás também, com concorrência também em relação à preservação, né? Mas aqui é no caso da responsabilização. Então, há uma questão se os municípios poderiam acionar para a cobrança de dano ao meio ambiente, dano ao consumidor, dano a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. No entendimento que tem prevalecido, ele compete, por causa dessa questão da concorrência entre União, Estados e Distrito Federal, apenas a esses três entes, e não ao município.
a educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Redação dada também pela Emenda Constitucional número 85 de 2015, que, se não me engano, foi para incluir aí a questão da inovação tecnológica, né? A tecnologia e a inovação tecnológica. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas, né? Então, a criação, funcionamento e o processo do juizado de pequenas causas, houve uma mudança, apesar da Constituição dizerem juizado de pequenas causas, no contexto de uma lei específica, foi chamado de juizado especial cível. Por quê? Há um entendimento de que pequena causa é uma redução, uma diminuição de valor para causas de pequeno valor, né? Não são as causas que são pequenas, mas o valor que é pequeno. Então, não é pequena causa, é causas de pequeno valor, seria melhor, né? Um processo de juizado de causas de pequeno valor. Mas esse texto anterior, né, esse texto antigo, respeitava algumas iniciativas de estados que haviam constituído juizados de pequenas causas, até que veio uma lei federal e disciplinou, chamando em juizado especial cível. E também tem o juizado especial criminal, né, o GCRIM, o JEC, né, o juizado especial cível, e o GCRIM. Procedimentos em matéria processual, aí aqui é matéria processual, não é processo civil. Como nós vimos lá atrás, né, compete privativamente à Constituição direito processual. Está vendo aqui, ó? Direito processual. Então, quando se fala em direito processual, a legislação é da União. Então, o Código de Processo Civil é um código que é de competência privativa da União, mas a Constituição deixou aos estados a possibilidade de disciplinar sobre procedimento em matéria processual. Então, alguns procedimentos em matéria processual. É muito difícil você estabelecer esses procedimentos em matéria processual. Eu conheço, como advogado, um deles, que seria a retirada de autos em cartório. É uma disciplina que o Tribunal de Justiça emite uma norma, que, se não me engano, é uma resolução, que disciplina como que os advogados devem retirar os autos em cartório e a retirada de autos apenas para tirar cópia, no prazo máximo de 24 horas, etc. e tal, e há uma disciplina específica sobre esse assunto, mas é um assunto que diz respeito a procedimento em matéria processual e não o Código Processual em si, que fala sobre prazos, que fala sobre recursos, que fala sobre uma série de questões de autor, réu, corresponsabilidade. Então, essa matéria toda é uma matéria de direito processual. Aqui fala matéria processual, mas procedimentos, e não processo. Previdência social, proteção e defesa da saúde, assistência jurídica e defensoria pública, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, proteção à infância e à juventude. Aqui nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas, além disso, também essa proteção à infância e à juventude pode também estar incluída em matéria que não é de iniciativa exclusiva da União, mas também pode ser do Estado. Eu dou um exemplo, a Fundação Casa. Quando eles resolveram estabelecer a criação do estatuto lá da Fundação Casa, eles estavam disciplinando sobre proteção à infância e à juventude, mas não especificamente disciplinando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma proteção mais específica da Constituição Federal e que tem caráter nacional. É uma lei que tem caráter nacional. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Tá? Então, na legislação concorrente, a União limita-se a estabelecer normas gerais. Ela não pode chegar a normas especiais, como é o caso, por exemplo, dos procedimentos em matéria processual que o Estado resolva
disciplinar. Então, pode estabelecer normas gerais, né, que seriam o Código de Processo Civil, mas ela não vai estabelecer normas de caráter mais específico, como aquele exemplo que eu dei da retirada de autos em cartório. O parágrafo 3º, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Isto aqui me parece muito difícil de estabelecer, porque se você for ver, as competências que são fixadas para a União são tão restritivas que você dificilmente vai encontrar normas que não tenham sido, não tenham esse caráter geral aqui e não tenham sido disciplinadas por lei federal, porque geralmente há posso dizer uma sanha, mas um exagero de legislação federal. Há uma legislação sobre quase tudo a nível federal, né? Então, a gente tem aí o Estatuto das Cidades, das Metrópoles, a gente tem uma série de leis que acabam meio que tomando essas normas gerais, né, de assalto, e sobra muito pouco para os estados exercerem competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Sobra muito pouco do que a gente chama de concorrência aí, de competência legislativa plena, né? É muito pouco que sobra aos estados. Parágrafo 4º, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual. Portanto, se o estado encontrar algum buraquinho pelo qual ele possa passar, ou seja, alguma coisa que ele possa disciplinar, assim que surgir uma lei federal sobre normas gerais, ela vai suspender a eficácia da lei estadual. Ou seja, aqui foi só um sustinho que eles deram, né? E depois eles deram lá um presentinho. Olha, está aqui, ó, pega um presentinho para vocês. Aí aqui eu pego e tiro o presentinho, né? Fala, não, espera pouquinho, isso é presente demais para vocês. Isso. Se eu achar que vocês estão legislando muito, tal, se vocês estão comandando muito o estado de vocês e tal, então aí aqui a superveniência suspende a eficácia de lei estadual. Aqui cabe uma observação de diferenças que são bastante significativas em relação aos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América, nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, há uma competência plena dos estados, aí sim, é o que a gente chama de competência legislativa plena. Os estados podem legislar sobre tudo, inclusive sobre eleições. A maneira como eles queiram eleger os seus representantes é um problema deles. Tá? Inclusive até para o presidente dos Estados Unidos, cada um faz uma forma de eleição, o que gera muitos problemas de uniformidade. Mas, de outro lado, mantém para os estados uma competência e uma autonomia muito diferente. Mas por quê? Porque os Estados Unidos eles começaram como uma confederação verdadeira, uma confederação de estados, né? E o Brasil não, o Brasil já nasceu como uma unidade nacional, que se subdividia, né, num primeiro momento em províncias, né, primeiro em capitanias hereditárias, depois províncias, depois estados, mas com uma fraqueza muito grande sob o ponto de vista legislativo. E essa fraqueza foi sendo meio que repetida. Né? Por quê? Porque os deputados não querem abrir mão da sua competência legislativa. É difícil quando eu posso mandar na minha casa, por que eu vou dizer que é a empregada que vai mandar? Né? Por que eu vou dizer que é o meu filho que vai ter o comando sobre as normas, que horário que vai chegar em casa, que horário que vai sair? Quer dizer, a edição de normas é uma esfera de competência muito forte, né? Muito pesada para você transmitir. Né? A questão da conquista da competência dos estados, ela efetivamente teria que demandar uma modificação mais profunda nesse capítulo que diz respeito à questão das atribuições de competência legislativa, né? Para a gente poder mudar essa maneira como a questão da competência legislativa dos estados é estabelecida. Né? Portanto, a supervivência de leis federais suspende a eficácia da lei estadual, portanto, torna nula essa disciplina que, eventualmente, os estados tenham tido a coragem, né, de estabelecer. Bom,
Aqui, a autonomia municipal não se confunde com soberania, ou seja, conceitos que são muito diferentes. Então, quando eu falo em autonomia municipal para legislar sobre os assuntos, essa autonomia não se confunde com soberania. Tá? Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Soberania, ela apesar da afirmativa válida de que as pessoas moram nos municípios, este não detém totalmente as rédeas do poder. Então, portanto, o soberano, a soberania, ela pertence à União, ela pertence ao Estado federal, né? Porque tem representação, inclusive internacional. Os estados não têm essa representação, e muito menos os municípios. Tá? Então, não confundir autonomia com soberania. É a soberania dos municípios? Não, os municípios não têm soberania. Eles têm autonomia para legislar, e mesmo assim essa autonomia é limitada, como nós vimos nas questões das competências. Eu destaco aqui um aspecto importante, tá, para espaços de aperfeiçoamento da democracia, que seriam as audiências públicas, os conselhos municipais, o CMDCA, Conselho Municipal de Direitos da Defesa de Crianças e Adolescentes, o Conselho de Assistência Social, dentre outros. Tá? As principais atribuições desses conselhos: controle social, a fiscalização, o aperfeiçoamento de políticas públicas, etc. Aqui eu destaco a questão da realização das audiências públicas, porque elas têm sido utilizadas com mais frequência ultimamente, né? Dizer, por vários municípios, até por alguns estados, e muitas vezes também por legislação que exige que essas audiências públicas sejam realizadas. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, exige uma audiência pública a ser realizada quadrimestralmente, né, a cada 4 meses, para discutir a questão da execução orçamentária, quer dizer, para discutir a questão das metas fiscais, né, redução da dívida pública, né, metas fiscais de arrecadação, etc. Tal. Então, seriam 3 audiências, então, a cada quadrimestre, a realização dessa audiência. As audiências públicas, elas têm esse caráter participativo, né, então dão um caráter participativo à população, que pode interferir, pode questionar, negociar, e há também uma exigência que tem sido constantemente cobrada pelos tribunais de contas, que é a realização das audiências públicas que dizem respeito aos orçamentos públicos. Numa aula específica sobre a questão da elaboração das peças orçamentárias, que nós vamos ver um pouco mais adiante, quando a gente se apropriar mais das legislações específicas, né, das características de legislações específicas, a gente vai discutir sobre, por exemplo, a questão da importância de se debater nas audiências públicas as questões orçamentárias, né, o plano plurianual, que é um plano que prevê, a partir do primeiro ano do exercício seguinte, né, ao do início da legislatura. Então, o prefeito pega um ano com o plano plurianual anterior e, a partir desse primeiro ano, ele elabora um novo plano plurianual que vai vigorar por 4 anos, né? E esse plano plurianual ele tem que ser discutido através de uma audiência pública, assim como o orçamento, né? E a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o projeto orçamentário, eles necessariamente têm que ser precedidos, a sua aprovação, de uma audiência pública. Tudo isso está previsto, sob pena de ser responsabilizado, né, o agente que deixar de realizá-la, para a aprovação de determinados projetos. Tá? Por que eu estou falando sobre essa questão de participação popular? Porque, a partir da Constituição de 88, uma das características que a elevaram, digamos, à condição de Constituição cidadã é exatamente essa possibilidade de, quando não seja uma iniciativa popular, que nós vamos ver mais à frente, que no processo de elaboração legislativa também haja participação da população nas audiências públicas, através das audiências públicas, com sugestões, com intervenções, com questionamentos, com dúvidas, etc. E tal.
Há algumas outras realizações de audiências públicas, como, por exemplo, quando você estabelece um plano diretor de desenvolvimento da cidade. O que é o plano diretor? O plano diretor ele é uma diretriz, né, ele vai direcionar para que caminho a cidade vai se desenvolver, para que lado ela vai se desenvolver, estabelecendo questões como uso e ocupação do solo, quais são as atividades possíveis de serem realizadas naquela determinada área, naquele determinado bairro, naquele determinado até quarteirão, né? Então, até a gente pode chegar aí ao estabelecimento de áreas restritas, por exemplo, para indústrias de pequeno porte. Então, tudo isso são questões relacionadas ao plano diretor e uso e ocupação do solo. Essas questões devem ser precedidas pelo Estatuto das Cidades, que é uma lei federal de âmbito nacional, ou, portanto, que deve ser seguida e respeitada por todos os municípios, o Estado e a União, mas particularmente aos municípios, que são os que vão conduzir o plano diretor, né? Então, necessariamente, essas aprovações, essas modificações, elas têm que ser precedidas de audiências públicas. Então, daí para vocês perceberem que, na verdade, não só a questão da iniciativa para apresentação de proposituras, ela é importante, como também a participação popular. Como nós vamos ver mais adiante, nós vamos ver que algumas modalidades de leis, elas podem ser de iniciativa popular. Portanto, elas têm esse caráter. Outras leis, outros projetos de lei são de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, do chefe do Poder Executivo. Tanto o prefeito, quanto o governador, quanto o governador do Distrito Federal, quanto o presidente da República. Então, todos eles teriam uma esfera de competência onde a iniciativa de determinadas proposituras é exclusiva deles. Isso nós vamos ver mais à frente. Então, eu só queria dar esses exemplos da questão das audiências públicas, mas também não esquecendo da participação popular nos conselhos municipais. Um dos principais precursores dessa política de conselhos municipais foi a instituição do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, que acontece a partir da edição, em 1990, 13 de julho de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que se segue à Constituição de 1988, que estabeleceu uma série de direitos e garantias a crianças e adolescentes. Em decorrência desses direitos e garantias estabelecidos na Constituição Federal, é editado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que os municípios devem ter o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescentes, e também o Conselho Tutelar, tá? Que é fiscalizado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, com participação da sociedade civil, com participação popular. Esses também são mecanismos de proteção e mecanismos de participação política, porque eles estabelecem algumas normas, como, por exemplo, a forma como vai funcionar a eleição do Conselho Tutelar, estabelece a forma como o Conselho Tutelar vai interferir nas questões relacionadas à evasão escolar, uma série de questões relacionadas às competências dos conselhos tutelares, que substituíam algumas figuras que existiam na época do Estatuto do Menor, que foram sendo gradativamente substituídas pela figura do conselho tutelar, do conselheiro tutelar, né? Então, a partir do CMDCA, foram sendo criados outros conselhos, o Conselho de Assistência Social, por exemplo, há um Conselho Nacional de Assistência Social, que também tem um Conselho Municipal de Assistência Social, um Conselho Estadual de Assistência Social, como há também o CONDECA, o Conselho de Defesa da Criança e Adolescente de nível estadual. Então, esses conselhos, como eu já disse, né, eles têm essas funções de controle, de fiscalização, de aperfeiçoamento de políticas públicas. Tá? O controle de... Pois não. Foi elaborada uma alteração no plano diretor, ele foi promulgado, mas ainda há algumas
questões que ficaram pendentes, que era a questão de uso e ocupação do solo, que ficou valendo o que já existia antes, né? Mas eles ainda precisam ter algum aperfeiçoamento de disciplina. Mas foi aprovado mediante três audiências públicas pela Prefeitura e 2 audiências públicas aqui na Câmara. Acho que foram 5, né? Foram 5 pela Prefeitura e duas pelo... Corrigindo, né? E 2 pela Câmara de São Vicente. Mas... Oi? Não, foi aprovado, só que ainda há uma disciplina posterior no que concerne à questão da uso e ocupação do solo. Então, esses projetos justamente é o que precisam ser melhor disciplinados com a adequação do novo plano diretor, né? Precisam ser melhor disciplinados. Oi? Não, na verdade, essa disciplina ela tem que respeitar a questão do estabelecimento de audiências públicas prévias à instituição desses corredores, mas o que acontece é o seguinte: há uma dúvida em relação à vigência, eficácia dessas normas no que concerne à questão do uso e ocupação do solo, né? Então, o que foi dito é que, enquanto não houver uma nova norma que discipline a uso e ocupação do solo, está valendo a norma anterior. Só que ela está valendo em que medida, né? Então, precisa haver uma confrontação com a nova legislação para poder estabelecer quais são os... Uhum. Uhum. Sim. Porque, exatamente, a única... o que permitiu uma melhor disciplina dessa matéria é que agora não há mais aquela questão de 2 anos de prazo para cada modificação. Então, parece que já está autorizado que não há mais essa questão da limitação de prazo, o que era um fator dificultador a que houvesse essa modificação. Mas ela é uma mudança que não porque, no meu entendimento, ela é uma mudança que tem que partir do legislativo, tá? Não poderia ser de iniciativa do vereador. Mas há uma discussão em relação a essa questão. Isso, porque dentro da sistemática da Lei Orgânica Municipal, ela estabelece que o plano diretor ele é elaborado pelo Poder Executivo, né? Então, como o uso e ocupação do solo é de iniciativa do prefeito, então, essa lei de ocupação do solo ela parte do plano diretor, ela é parte do plano diretor, isso está especificamente dentro da nossa lei orgânica, né? Então, seria necessário estabelecer toda uma tramitação dessas alterações para depois elas virem através de um projeto de lei de iniciativa do prefeito. Compreende? Teria que haver um entendimento em relação ao prefeito para fazer essas alterações. Eu acho que talvez uma formação de uma SEV talvez fosse conveniente, tá? Mas vamos voltar aqui ao objeto aqui que a gente estava conversando. O controle de constitucionalidade das normas municipais se dá por intermédio de uma ação direta de constitucionalidade que pode ser proposta segundo a Constituição Estadual, tá? Aqui, só um instantinho. Aqui, em relação à questão da propositura da ação direta de constitucionalidade, eu vou depois fazer uma aula específica sobre essa matéria da ação direta de constitucionalidade, mas eu já adianto aos senhores que o Procurador-Geral de Justiça detém competência para a proposta de uma ação direta de constitucionalidade que questione uma lei municipal que, por exemplo, invada as questões privativas da União, do Estado, né? Então, pode haver uma determinada disciplina. Por exemplo, digamos que o município resolva legislar sobre aquele exemplo que eu havia dado do parcelamento de multas, tá? Então, resolveu legislar sobre parcelamento de multas. Olha, as multas podem ser pagas em 10 vezes.
Seria até bom, né, se isso acontecesse. A gente poderia ter mais tempo para adequar as nossas finanças aos nossos deslizes, né, no trânsito. Então, mas provavelmente o Estado, pelo interesse na questão de arrecadação daquele valor daquela multa, poderia entrar com uma representação ao Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, e ele sim entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar a validade dessa norma. Outros que são autorizados a fazer seriam a mesa diretora, né, da Câmara Municipal, que, por exemplo, pode questionar uma lei que foi sancionada e promulgada pelos demais vereadores, mas com as quais a mesa diretora não concorda, porque acha que aquilo seria uma interferência no legislativo ou alguma coisa assim, e aí, eventualmente, a mesa diretora poderia propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Os partidos políticos também podem propor, já aconteceu aqui no município de São Vicente, uma proposta de alteração, por exemplo, quando havia um dispositivo na nossa lei orgânica municipal de reajuste pelo DIEESE, pelo índice de inflação do DIEESE, que era o Departamento Intersindical de Estatísticas, né? Havia esse dispositivo e alguns partidos políticos, capitaneados pelo PSB, resolveram entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade e propor a inconstitucionalidade desse dispositivo na lei orgânica municipal que falava de reajuste, por exemplo, né? E a gente tem aí também o prefeito municipal, que também tem a competência para propor essa ação direta de inconstitucionalidade, né? Mas eu resolvi não entrar nesses pormenores, porque a gente vai ver essa matéria mais à frente numa outra aula, tá? Que eu espero que possa contar novamente com a assistência dos senhores. Bem, eu vou dar por encerrada a aula. Se vocês não tiverem questões, se vocês tiverem questões, eu respondo. Não? Então, vou considerar como encerrada a aula, agradecendo a todos e dizendo aos senhores aí que na próxima aula, deixa eu ver aqui como é que a gente vai... Só um instantinho para eu pegar aqui o... nós vamos tratar, eu já estava antecipando um pouquinho, mas a gente vai tratar da questão da iniciativa legislativa, né? Vou falar mais sobre a questão, né, relacionada aí a quem pode ou não propor as ações, né? E a gente vai depois continuar. Nós temos um bloco então de 5 aulas, né, básicas sobre a questão do processo legislativo e a técnica legislativa. Antes de encerrar, eu queria dizer aos senhores que a importância de eu posso estar sendo um pouco, me alongando um pouco mais nessas questões relacionadas à iniciativa, mas os que são assessores sabem que uma das principais questionamentos é: o vereador pode fazer isso? Né? Essa questão básica que nos leva a questionar a questão do processo legislativo. E depois de definido, o vereador pode, aí nós precisamos saber como ele vai fazer, quais são os mecanismos que estão à disposição do vereador e como ele elaborar esses mecanismos e qual vai ser a tramitação desse processo, né? E quais são os detalhes relacionados a artigo, inciso, parágrafo. Aí nós vamos nos ater mais à prática, né, legislativa, né, e abandonar um pouquinho a questão do processo legislativo. Mas é importante ter a base do processo legislativo, porque é o início de tudo. Saber o que é possível ou não, sob o ponto de vista da legislação municipal, estabelecer através de projeto de lei, ou se seria o caso de indicação. Não é isso, Luiz? E se... sim, diminuir as indicações e aumentar os projetos de lei, né? É verdade? É verdade. Então, a gente precisa estabelecer um aumento da questão da produção legislativa, até para que a gente possa compreender melhor qual é o papel do vereador e qual é o papel do Poder Legislativo, que é absolutamente relevante. Tá bom? Obrigado a todos.